Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, verão chegando. Então agora a gente tem que se cuidar do sol e a gente tem que saber sobre manchas de pele, sinais, pintas. Quais são os cuidados que a gente precisa ter? E sabe quem entende disso? Dermatologista. Ele é médico dermatologista, seja muito bem-vindo, Luiz Barbosa. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite, obrigado por demonstrar um pouco sobre o meu conhecimento de população aqui. O Luiz Gustavo Barbosa, dermatologista, meu amigo, e eu falei para ele, olha, vamos fazer um programa que ajude as pessoas a identificarem manchas, verem se elas são patogênicas ou não, ver como que é, para poder ajudar também o filtro solar, se é importante ou não. Então, me fala um pouquinho. Hoje nós temos aqui em Jundiaí, nós temos uma colônia de italianos. Italianada. Italianada. A minha esposa é Folgosi com Baraldi, é duplo lado italiano. E um abraço até aos Folgosi e Baraldi. Teve até uma missa recente na colônia, que do Vaticano veio homenageando a linhagem dos Baraldi. Tá, né? Legal. Mas a gente vê que algumas pessoas têm manchas, Sim. têm pintas, né? Sim. Me fala o termo certo disso. E quais são as preocupações das pintas ou manchas, as características das pessoas que têm da raça e as que têm que se preocupar? Sim, é bem isso que você falou. As pessoas que têm as peles mais claras, né, que nem as pessoas, vão lá, os caucasianos, né, os mais claros, tipo italianos, nórdicos, né, vamos dizer assim, um termo meio técnico, eu não gosto de falar muito parte técnica, fototipo 1, fototipo 2 são as peles, vamos lá, fototipo 1, Nicole Kidman, aquela pessoa clara, alva, branquinha, fototipo 2, mais o padrão da italianada, né? Então o que acontece? Essas pessoas que têm esses tipos de fototipos têm mais predisposição a ter câncer de pele. Por quê? Elas não têm tanta concentração de melanina, né? Que a melanina é uma fotoproteção natural da pele, né? Então, como se fosse um protetor natural. Então, eu tenho mais melanina. Então, e você não é italiano, não. Né? Você é um fototipo 3 a 4, né? Então, isso você tem mais proteção natural do que as pessoas mais claras. Então, um risco para câncer de pele, alterações de pele, são fototipos baixos, tipo fototipo 1, fototipo 2, pessoas claras, né? Eu pedi para ele trazer para nós um conhecimento que do latim vem de comunicare, que é tornar comum. Sim. E eu falei para ele, olha, explica para a gente quais são os fotos UVA e UVB que tem a diferença de penetração, né? Sim. A gente tem um vídeo, mas fala um pouquinho sobre isso. Enquanto eu vou colocar o vídeo... coloca o vídeo aí. Eu vou colocar o vídeo, vocês prestem atenção e o doutor vai explicar por que é importante o filtro solar. Ó. Então, exposição solar. A ultravioleta faz parte da luz solar. Ao atingir nossa pele, pode provocar reações como queimadura, alergias e, a longo prazo, câncer de pele. Existem dois tipos de radiação ultravioleta que atingem a pele. A radiação UVA, que atinge as camadas mais profundas da pele o ano todo, e a radiação UVB, que é mais intensa no verão e atinge a superfície da pele. O protetor solar penetra na camada mais externa da pele. O protetor ideal deve absorver ou bloquear a radiação UVA e UVB. Existem dois tipos de fotoproteção nos filtros solares: o físico, que reflete e dispersa a radiação ultravioleta, e o químico, que absorve a luz solar. Maravilha. Então, nesse vídeo, o que nós avaliamos nesse vídeo, né? As radiações solares, né? Esse vídeo é um pouco simplório, mas elucida muito bem qual é a radiação que o Sol emana, né? Radiação UVA, UVB, até tem um infravermelho, né? Hoje em dia estão estudando mais o infravermelho, né? Então, mas UVA, UVB. A UVA é uma radiação que não tem tanta penetração na nossa pele, diferentemente da UVB, que consegue penetrar mais profundo, atingindo mais camadas da pele, né? Então, quanto mais camadas são atingidas, mais nocivo é essa radiação, né? Então, a UVA e UVB é uma radiação que, independente da parte solar, também tem radiação hoje em dia, a área da tecnologia
luz, tela de computador, tela de celular, tem radiação também. Então, Também tem. Opa, então com isso vale a pena. Ah, doutor, eu só passo protetor quando vou pra praia. Não, protetor tem que ser passado de manhã, na hora do almoço e final da tarde, né? Sério? Sério? Mesmo que não pegue sol? Sim, porque o que acontece? Que nem no vídeo mostrou, tem proteção física e proteção química. São dois compostos. O químico, ele tem uma validade de 6 a 8 horas só. Então, vamos lá, a pessoa passou 6 horas da manhã, passou 6, 8 horas, a pessoa está desprotegida, né? Então, por isso mesmo é interessante fazer a reaplicação, diferentemente do protetor físico. O protetor físico tem validade de 12 horas. Então, a pessoa passa de manhã até o final da tarde, a pessoa está protegida, né? Tá. Então, isso é bem bacana de você falar assim, ah, vou usar o protetor físico ou químico? Depende do seu tipo de pele, depende do seu fototipo, da cor da sua pele, depende do tempo de exposição. Muita gente trabalha em céu aberto, muitas vezes trabalha em obra, então assim, é muito particular a indicação do protetor solar, mas o protetor solar, como dermatologista, eu digo que é obrigatório, ainda mais a gente num país tropical. Ele fala muito rápido, ele é muito inteligente. Deixa eu explicar, peraí. Vamos lá. Primeiro tem os fototipos de pele. Isso. Cada pele é de um jeito. Isso. Aí você falou que é do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Então a pessoa muito branquinha, fator 1. Fator 1. Aí a pessoa que é de pele bem negra, fator 5. 5. Isso. Depois você falou uma coisa que eu quero entender. Existe mais de um tipo de filtro solar? Isso, existe o físico e o químico. Tá, peraí. Né? Então explica pra gente Isso. qual a diferença do filtro químico Tá. e filtro físico. Tá. Porque quando eu vou na farmácia, Sim. eu chego lá e falo assim, ó, me dá um filtro solar, Isso. fator 50, Sim. ou pro meu filho ou pra mim, Sim. que tem uma diferença lá. Tipo de bebê, Sim, de sim. criança e Com os de adulto. cosméticos, E tudo tem um mais. pro rosto e tem um pro corpo. Tá, então é isso aí. explica pra nós. Qual a diferença do fator físico, qual a diferença do fator químico? Isso, vamos lá. O fator físico, o que acontece? Como fosse uma barreira mesmo, uma proteção, um bloqueio da radiação, né? Então, como se tivesse a pele aqui, nós vamos passar o protetor físico, então a radiação vai bater na nossa pele, vai entrar em contato com a nossa pele, mas ele vai ser repelido. Igual um escudo? É como se fosse um escudo, né? Isso é o protetor físico. É. O protetor químico já é diferente. Nós passamos na pele, a radiação vai penetrar na pele, aí o que acontece? Pelo fato de ser um protetor químico, vai ter uma absorção da radiação, mas a absorção é mais gradual, não é uma exposição de 100%. Ela não vai direto na célula, Não. ele dá um jeito de quimicamente Isso, diminuir. modificar a absorção da radiação. Então, e por isso eu falei do tempo. Então, ao longo do tempo, essa proteção vai diminuindo. 7 horas da manhã eu passei, 100% protegido. 9 horas, 80. Vai perdendo Mas 10 efeito. horas, 40. Então vai diminuindo. Porque pelo processo químico, vai diminuindo a eficácia da proteção solar no protetor químico. E o protetor químico, 80% a 90% dos protetores químicos é o que são vendidos na farmácia. Né? Ah, tá. Porque o protetor físico, ele tem uma textura um pouco diferente, ele é um pouco mais graxento, ele tem uma textura que não é tão ideal para o dia a dia de algumas pessoas. Tá. Né? Alguns surfistas usam, fica aquela pasta branca, é isso? Isso mesmo, é um pouco mais denso. Tá. Mas hoje em dia a tecnologia da parte de a farmacologia, a parte de farmacosméticos, facilita muito a ter um toque agradável e tudo mais. Tá. Então, assim, mesmo o físico tendo umas características um pouco mais graxento, um pouco mais difícil de a aceitação da população, as indústrias farmacêuticas conseguiram produzir um produto que realmente é agradável ao público. Eu sou farmacêutico faz muito tempo que eu me Sim. formei nisso, não atuo, sou dono de laboratório, você sabe disso. Existe a diferença de filtro e bloqueador ou não? Sim. Existe uma diferença Sim. ou não? No caso, por exemplo, o protetor físico é um bloqueador, que nem você usou a ele palavra bloqueia. perfeita. É um escudo, então ele bloqueia 100%. tá bom. Né? Aí o protetor, é aqui que nós falamos, passou um certo horário, ao longo do tempo vai diminuindo a eficácia. Então ele protege, ele é um protetor, diferentemente de um bloqueador. Entendi. Então, vamos lá, protetor químico, protetor físico, bloqueador. Né? Entendi. Muitas vezes, vamos lá, que nem você falou lá, mulher, criança, homem, criança que muitas vezes tem uma pele sensível, é legal passar um bloqueador, né? Para não ter nenhum problema na pele e tudo. Então, aquela criança na praia
toda pintada de branco, normalmente é um bloqueador. A criança já é branca, tem que passar outra camada branca. Outra camada branca, isso mesmo. Então, um bloqueador é ideal para criança, né? Legal. Lógico, não é indicação absoluta, não. Mas seria interessante passar um bloqueador na criança para não ter nenhum problema de pele ao longo do tempo, né? Que legal. E falando que protetor solar é bacana porque a radiação solar é acumulativa. Aquela radiação que a criança pegou com 2, 3 anos de idade é acumulativa. Então, com 2 anos tomou radiação, com 5 anos tomou radiação, com 10 anos, ao longo da... Ela não sai do corpo? Não sai. É como fosse um banco de radiação. Então, a pessoa tomou 50 anos de radiação. Possivelmente, essa pessoa que sempre vai para a praia, vai para o litoral, se expõe muito ao sol sem nada de proteção, lá na frente vai ter problema. Dr. Luiz Gustavo, nós vamos para o intervalo e depois nós queremos falar sobre os tipos de mancha de pele e o que você em casa pode poder, com os seus cuidados, com a aula que ele vai dar aqui, cuidar. Não parece, mas são 11 minutos e pouco que a gente já teve de episódio. Vamos para o break e já voltamos já. E voltamos com Saúde e Bem-Estar, com esse episódio relâmpago, porque voou o tempo e a gente precisa falar, porque a gente está no verão. Então a gente quer saber dos cuidados da pele. Nós estamos aqui com o Dr. Luiz Gustavo Barbosa. Dr. Luiz Gustavo, eu já vou pôr uma imagem na tela para a gente não perder tempo, que é da nossa pele, tá? A gente falou sobre os tipos de pele, pele 1, 2, 3, e os tipos de bloqueadores e filtros solares. Perfeito. Só que nós temos uma imagem aqui que é da pele. Sim. E aí explica para a gente quais são as camadas da pele. A gente já aprendeu sobre os raios UVA e UVB, as diferenças de penetração. Isso mesmo. Então explica para a gente um pouquinho sobre isso. Então, aí está a anatomia da pele, né? E a pele é dividida em várias camadas, né? Tem a epiderme, a derme e a camada basal, né? Então, o que acontece? Na epiderme, onde que acontece as 80%, 90% das doenças de pele, né? Tá. Então, o que acontece em relacionado à parte da epiderme? Vamos falar sobre câncer de pele, que é a parte do foco da nossa entrevista. Câncer de pele tem vários tipos de câncer de pele, né? Tem os carcinomas, né? Aí os carcinomas é espinocelular e o basocelular, que normalmente acontece na região de epiderme e derme, né? E aí tem o outro câncer de pele que é bem mais importante, que o pessoal sempre abrange, ainda mais num país tropical como é o Brasil, o melanoma, né? Tá. Aí o melanoma é um câncer de pele que acaba causando uma alteração, né? Uma neoplasia, uma alteração celular na camada basal da pele, que seria os melanócitos, aquela célula que produz a melanina, que é a melanina que produz a proteção natural da nossa pele, né? Sim. Então, os principais cânceres, carcinoma, né, que é nas principais camadas, e o melanoma, que é na camada basal, né? Tá. Graças a Deus que o melanoma, no máximo, é 5, 7% de incidência dos cânceres. 90%, 95% dos cânceres de peles, né, está relacionado à parte de carcinoma, e tanto o espinocelular, que é um pouquinho mais agressivo, e os basocelulares, que são benignos, né? Tá. Mas os melanomas, no 5%, 7% dos cânceres de pele, que é o câncer mais agressivo, que dá um processo de mortalidade, de letalidade mesmo, a pessoa morre por câncer de pele, né? Sim. E o fato dessa letalidade, dessa morbidade, né? O que acontece? Graças a Deus que só 5% dos cânceres de pele é de melanoma. Tá, mas eu queria que você falasse, por exemplo, se a pessoa consulta regularmente o dermatologista, está sempre cuidando da pinta, essa prevenção desse câncer, essa incidência, a chance de cura é de quantos %? Depende aquilo que nós falamos. As pessoas, elas têm que buscar o profissional para a gente fazer uma investigação. Sim. Primeiramente, a prevenção é o melhor tratamento. Em todas as áreas, não só na parte de medicina, tudo. Parte automobilística, preventivo, a parte de saúde, toda a prevenção é muito válida. Então, ainda mais a gente que mora no país tropical, vale muito a pena fazer um autoexame, né? Para ver uma pintinha diferente, ver uma avaliação, se tem alguma alteração de coloração, né? Para ver se tem alguma alteração de espessura, para ver se tem alguma alteração de tamanho e por aí vai, né? Então, até que você colocou nessa imagem. Eu coloquei a imagem porque agora é um dos pontos altos do nosso episódio.
eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu falei para ele, olha, eu quero que você traga conteúdo, porque quando eu montei esse programa aqui, junto com o diretor, nosso querido Johnny aqui, do Canal 25, eu falei, eu quero que conhecimento seja poder. Sim. Só que muitas pessoas, às vezes, não têm acesso a médicos na velocidade que precisam, embora nós temos o SUS, que é maravilhoso, dentro da possibilidade dele, né? Porque às vezes a velocidade do SUS não é tão boa, mas nós temos um SUS que é uma referência mundial. Sim. Mas às vezes a pessoa também quer em casa falar, olha, eu tenho tendências a mancha de italiano, sou mais branquinha, que nem minha esposa. Ela é suíça com italiano, ela é branquinha, ruiva de olho azul. Então ela é foto tipo 1, né? E o paciente de risco. O paciente de risco. E tanto é que, assim, ela passa muito mal na praia, porque cai a pressão. Sim. Geralmente os pacientes muito brancos, tal, tem uma dificuldade muito grande ao sol. Então já é uma coisa da idiosincrasia do paciente, o paciente tem isso. Mas eu queria que você ajudasse pra gente assim, ó. Você que tem pinta em casa, o doutor vai dar uma aula sobre A, B, C, D, E. É isso? É um acróstico? É tipo uma lista? É uma forma de facilitar, né? Que legal. Então, vamos lá. Vamos lá. Que nem o Marcelo falou. O autoexame ele é fundamental para a gente realmente fazer uma avaliação precoce e uma prevenção de cânceres de pele, né? Sim. Então, foi classificado esses autoexames para quê? Para a gente facilitar, diagnosticar e a prevenção ser o mais breve, o mais precoce possível, né? Então, vamos lá, assimetria. O que é assimetria? Ó, pessoal, vamos aprender o que é assimetria. Primeira linha, assimetria. Isso. E simétrico e assimétrico. Isso. Explica pra gente a diferença da imagem 1 para 2. Isso, maravilha. Então, todo mundo deve ter alguma lesão na pele, alguma pintinha na pele, tanto que seja benigna, maligna. Tem uma pequenininha. Tem aqui, tem umas... aqui também. Isso. E a partir do momento que a gente consegue analisar com mais facilidade e sem com aquela neurose, porque a pessoa, não, gente, calma, vamos dar uma olhadinha nessa classificação para a gente facilitar, saber se realmente vale a pena procurar um profissional ou realmente é uma lesão benigna, né? Então, assimetria. O que é assimetria? Se simetria, isso aqui é assimetria. Explica pra gente. Então, normalmente, a assimetria está relacionada ao quê? Quando as lesões são muito simétricas, quando tem um padrão muito redondinho, as bordas são bem delimitadas, tudo, essa simetria está mais a simetria está muito relacionado a, na hora de fazer um desenho de corte longitudinal e diagonal, o que acontece? Você pode ver que as peças não são iguais, né? Não. Cada fragmento não é igual. Tem um lado maior que o outro, tem um lado faltando, aqui está sobrando. Isso. Diferentemente da parte simétrica. Se você fizer um corte, todos os fragmentos vão ser muito semelhantes. Que legal. E aí, com isso, é um padrão simétrico, então tem característica de ser benigna, né? Aí na B, né? Bordas, né? Da mesma forma, bordas bem regulares, não tão tortuosas, tem um padrão bem assim, bonito de ver, redondinha. Parece aquela lapiseira que você fez uma fininho, bem fininho, né? Isso. Diferentemente de uma borda irregular, né? Aqui já tá meio tremido. Isso. Parece um mapa lá da Itália, né? Já muito tem um pedacinho lá. Muito tortuosa, um padrão bem estranho de imagem, né? Então, essas bordas, vale a pena a gente pensar, se as bordas são bem regulares e a lesão também é assimétrica, mais um ponto de alguma alteração de câncer de pele. Atenção aí, pessoal em casa, tá? Aí depois temos o que? Outro fator. Cores, né? Então, a parte de cor, normalmente quando a lesão tem uma cor só, a tendência é ser benigna, né? Mas a partir do momento que a lesão tem um critério de malignidade, tem 2 ou até 3 cores diferentes, né? Tem um castanho claro e um castanho escuro, tem muitas vezes um amarelo mais escurinho, vamos pensar num padrão marrom. Marrom mais claro, marrom mais escuro, marrom com um padrão mais arroxeado, né? Então, a partir do momento que tem cores diferentes, olha que não legal é interessante. Na imagem, pessoal. Tá vendo que aqui tem um padrão de cores? Aqui já começa um bem mais escuro, Aí depois vai ficando mais claro e depois escurece. Tá vendo que não é uma coisa só? Isso mesmo. Então veja, né? A simetria, tá torto. Sim. Né? Bordas
irregulares. Tá irregulares. Isso. Aqui, ó, tá vendo umas manchas diferentes. 2 cores diferentes, 3 cores diferentes na Aí mesma lesão. você vem pro outro lado, o diâmetro. Isso. O que é o diâmetro? Então, quando a lesão tem menos que 6 milímetros, a tendência é se tornar um padrão benigno. Mas quando a lesão ela é um pouco mais expansiva, ela começa a crescer ao longo do tempo, passando de 6, 7, tudo bem. É simétrico, é regular, é de uma cor só. Ó, hoje, em 2024, ela está com 5 milímetros, ok. Em 2025, ela está com 7. Opa, Ela cresceu. Ela cresceu, mesmo tendo todos os critérios de parte benigna, mas ela está crescendo. Então, mas é um critério, opa, vamos avaliar isso daí. Doutor Luiz Gustavo, me responde uma coisa. Vocês geralmente põem uma régua e fotografa também, né? Isso, existe um aparelho chamado dermatoscópio, que é um aparelho que a gente consegue avaliar com mais precisão, fazer toda a metragem milimétrica da lesão. E tirar foto, existem várias luzes, vários tipos de exames no mesmo aparelho para a gente diagnosticar esses tipos de câncer de pele. E depois a evolução é esse tamanho? É o tamanho que vai crescendo, né? Muitas vezes, vamos pensar que tem 5 pontos. Ó. A cor é um ponto positivo, borda, está tudo bonitinho, mas a evolução, ela tinha 2 milímetros, passou 2 anos, ela está com 10 milímetros. Eu falei, opa, ela está crescendo. Mas aí que tá, vamos avaliar isso daí. Ó, ela está crescendo, passou de 6 milímetros, opa, já começou com uma cor só, ao longo do tempo. Gente, eu estou falando isso aqui é uma lesão que muitas vezes demora 5, 10, 15 anos para fazer essa alteração, né? E aí com isso, por isso que é bacana fazer para nós que é acumulativo, né? Acumulativo, isso Por mesmo. isso que é importante esse cuidado, a gente prevenir tudo, né? Isso. Mas agora você sabe, hein, em casa, ó, pessoal, a simetria. Olha, tava redondinho, mudou, né? Aqui do lado, ó, tá vendo? Esse cortezinho cresceu mais para lá do que para cá. Aqui embaixo tem uma parte branca em cima. Depois as bordas, tá vendo as bordas como tá estranha? Aquela tá redondinha. Sim. Depois olha as cores. Depois olha o diâmetro. Depois olha se ela não tá crescendo. Se ela tá crescendo. Gente, não parece o episódio voou. Ficaria a tarde inteira conversando com o Dr. Luiz Gustavo Barbosa, dermatologista. Além de tudo, é uma simpatia. Eu agradeço muito a sua presença. Obrigado você, Marcelo. Se você tinha alguma dúvida, agora você já sabe. E não esqueça, sempre consulte profissionais da área da saúde, especialistas nos setores. É isso aí. E filtro solar não é brincadeira, tem que usar. Existe o bloqueador, existe o filtro, fator de tipo 1 até o tipo 5. Você cuide da sua saúde. Isso mesmo. E procure profissionais da área da saúde para que você possa também ter saúde e bem-estar. E esse é o episódio com saúde e bem-estar do Marcelo Menino. Obrigado, doutor. Obrigado você, Luiz Marcelo. Gustavo Barbosa, pela sua presença. Obrigado. Obrigado você. Beijo para vocês e até o próximo episódio. E a gente volta na semana que vem.